Estamos de volta com o Jornal da Cidade, mais uma vez, Douglas Vaz, o nosso João Paulo Marques, comentarista esportivo, dando show de bola aí nos comentários do Campeonato Brasileiro e a coisa vai afunilando. Meio de semana, 37ª rodada e o drama do Cruzeiro não acaba, Douglas. Infelizmente, João, mais uma vez o Cruzeiro perdeu no Campeonato Brasileiro. O drama começou na quarta-feira, quando o Corinthians venceu o Ceará 1-0 fora de casa. Parecia ser um drama no primeiro tempo, mas o Corinthians conseguiu um bom resultado. A responsabilidade passou para o Cruzeiro, né? Jogando toda a responsabilidade para o time celeste. Mas o adversário era o Grêmio Futebol Porto-Alegrense e mais uma vez o Cruzeiro perdeu. Ô Douglas, podemos dizer assim que o Cruzeiro está sendo o maior rival dele na disputa, nessa sobrevivência na Série A? Belas palavras, viu, João? O grande problema do Cruzeiro é o Cruzeiro e não os adversários. Por quê? Enfrentou um adversário fortíssimo, o Grêmio, ontem, mas enfrentou também o Avaí, que já estava praticamente rebaixado no Mineirão. Perdeu para o CSA, então quer dizer, o maior adversário do Cruzeiro chama-se Cruzeiro. Nós vamos falar ainda sobre o jogo do Cruzeiro de ontem, mas vamos passar aqui a rodada, a 37ª rodada. Douglas, na quarta-feira, Atlético Paranaense bateu o Santos por 1-0. Acertei esse resultado, hein? Você acertou. Cravei a vitória do Furacão para cima do Santos, né? E o Santos corre um risco de ficar fora da segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Vou fazer uma pergunta. A derrota do Santos, né, reacendeu a esperança do Palmeiras em ser o segundo. É ruim para o Cruzeiro isso? Horrível para o Cruzeiro, porque o Palmeiras vem de vitória. E vem com uma ascensão muito grande, mesmo perdendo para o Flamengo. Com a saída do técnico Mano Menezes, parece que os jogadores resolveram jogar futebol. Exatamente. Na quarta-feira, o Galo bateu o Botafogo 2-0. Você falou que esse jogo não alterava aí o valor do dólar. Não alterava o valor do dólar, mas deu uma respirada para o Galo. O Galo agora está na Sul-Americana, né? Está na Sul-Americana. E a derrota do Botafogo pode ser tirada de proveito pelo Cruzeiro, uma vez que o Botafogo precisa vencer o Ceará para garantir vaga na Sul-Americana. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians, né? Se o Fluminense vencer, o Botafogo vai apenas permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Por falar em Corinthians, o Corinthians bateu o Ceará, um jogo que foi aguardado pelos cruzeirenses lá no Castelão. O Corinthians fez a parte dele, né? Assim, na torcida do time do Cruzeiro. O Corinthians também buscava vaga na Libertadores e com a vitória, né, garantiu vaga para a Copa Libertadores 2020, né? Para o azar dos torcedores do Ceará. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o CSA 3-0. 3-0. Esse jogo aí, eu até falei aqui, vamos colocar o Sub-17 para revelar jogadores, quem sabe, né? Exatamente. São Paulo, no Morumbi, na quarta-feira, venceu o Internacional por 2-1. Jogo bom, jogo bastante movimentado. Esse jogo custou a permanência do Fernando Diniz para 2020, renovou com São Paulo. Agora vamos saber como é que é a filosofia de trabalho do Fernando Diniz dirigindo um grande clube, né? Começando a pré-temporada. A gente sabe que o Fernando Diniz, ele é meio que considerado aí o Jorge Jesus por ter uma evolução no futebol, jogar com duas linhas de 4, na ofensiva, é um técnico que gosta de manter a posse de bola e agora vai ter a oportunidade de dirigir uma grande equipe que é o São Paulo. Com todo respeito ao Fluminense, mas quando ele chegou do Fluminense, ele não tinha feito a pré-temporada com a equipe carioca. Finalizando aqui os jogos da quarta-feira, por falar em Fluminense e Fortaleza 0-0. 0-0, né? O único jogo que terminou empatado em 0-0. Vamos agora aos jogos de quinta-feira. O Palmeiras, lá no Brinco de Ouro, goleou o Goiás por 5-1. Brinco de Ouro da Princesa, na estádio do Guarani, João. É bom lembrar do Brinco de Ouro, né? O Guarani que já foi campeão brasileiro em 1978 e está fazendo falta no futebol, né? Na elite do Campeonato Brasileiro. Esse resultado, de certa forma, dá uma preocupação a mais para o Cruzeiro e principalmente para os torcedores, né? Vai enfrentar uma equipe que vem de uma vitória esmagadora contra o Goiás, que foi a sensação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Na Fonte Nova, Bahia e Vasco 1-1. 1-1, né? O Vasco agora está na liderança, né? Na questão de sócios torcedores do Brasil, né? Subiu a ponta, era o terceiro, conseguiu passar o Palmeiras, Internacional e agora é o time que tem mais sócios torcedores do Brasil. Chegou a subir a ponta, João. Ninguém segura o trem-bala da colina, hein? O Vasco do Pô fechou. O Vasco do Pô fechou. Graças ao Pô fechou, o Vasco está
na elite do Campeonato Brasileiro. E no Maracanã, Douglas? Flamengo 6, Avaí 1. Covardia, João, covardia. Acompanhei essa partida ontem, estava acompanhando o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Depois foi um verdadeiro show de bola do Flamengo, né? No duelo, o time que está na ponta da tabela enfrentando o lanterna da competição. Duelo dos extremos, né? Duelo Da dos tabela. extremos. E fechando a rodada, Grêmio 2, Cruzeiro 0. Esse resultado eu esperava, infelizmente, porque o Cruzeiro não vem apresentando um bom futebol, né? E a diretoria quer apontar um culpado, nós até comentamos sobre isso. É o Mano que é o culpado, são os jogadores, é o Thiago Neves. Eu acredito que o planejamento fez com que o Cruzeiro estivesse nessa situação aí, e, consequentemente, a Série B está rondando mesmo ali a toca da raposa. O Douglas, nesse jogo do Cruzeiro, né, você conseguiu observar uma evolução do time do Cruzeiro? O time do Cruzeiro parece que não jogou tão mal assim. Interessante o que você está dizendo, João. Mesmo perdendo para o Vasco da Gama na quinta-feira, o Cruzeiro apresentou um bom futebol, né? Na segunda-feira, aliás. O Cruzeiro teve a posse de bola, faltou a conclusão. Contra o Grêmio, fez um bom primeiro tempo, o jogo terminou empatado em 0-0, tomou o gol quando tinha um jogador a menos, mas na finalização, é o que todo mundo está dizendo, né? O Fred, você acha que o Fred tem condições de jogar Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, João? Eu acho que a idade chegou para todo mundo, e principalmente para o Fred, né? Acho que o setor de ataque do Cruzeiro peca nas finalizações. E o Cruzeiro precisava da vitória para depender só dele, né? Só dele, né? E a vitória quase veio. Primeiro no primeiro tempo, o Cruzeiro criou muito, né? Criou bastante no primeiro tempo. Teve uma chance claríssima, mas o goleiro Paulo Vitor conseguiu evitar ali o que seria o primeiro gol. A grande chance do primeiro tempo foi do Cruzeiro. Não conseguiu aproveitar, aí contra time grande, na casa do adversário, não pode perder a oportunidade de marcar gols. E agora a coisa está muito complicada para o Cruzeiro. Douglas, eu vou falar agora os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos no domingo, todos no mesmo horário, né? Todos no mesmo horário, começando às 16 horas pelo horário de Brasília. Então vamos lá. Olha, no Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro. Com a derrota do Goiás, o Inter garantiu vaga para a Copa Libertadores. Eu acredito que... Vamos chutar um empate aí, João. Os dois sem muita pretensão no campeonato, né? Isso. E vai marcar a volta do goleiro Vitor, né? Que ficou muito tempo aí no departamento médico. O técnico do Galo, o Mancini, está pensando em escalar o Vitor só para dar aquele famoso ritmo de jogo no final de pré-temporada, não, mas só para dizer que o Vitor permaneceu durante o elenco e vai sujar a camisa na última partida. São Vitor do Horto. São Vitor do Horto. No Castelão, Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Bahia. A festa que o Rogério Ceni comentou nas redes sociais, pedindo a participação dos torcedores do Fortaleza, ô João, pelo seguinte: quando o Rogério saiu, o Fortaleza entrou em declive, né? Passou por maus momentos quando o Rogério estava no Cruzeiro. O Rogério voltou e conseguiu levar o time para a Copa Sul-Americana, algo inédito, né? Na história do Fortaleza. É o último jogo do ano no Castelão, então todos os ingressos vendidos aí, graças ao trabalho nas redes sociais divulgado aí pelo professor Rogério Ceni. E lembrando, o Atlético Paranaense está de olho no Rogério Ceni. Tá aí notícia do Douglas aí, hein? Na Arena Corinthians e Fluminense. Corinthians e Fluminense, né? A democracia corintiana de 77, 78, enfrentando aí o Fluminense. Se o Corinthians já está garantido na Copa Libertadores. Se o Fluminense vencer o Corinthians, ele garante matematicamente vaga para a Copa Sul-Americana. O Botafogo também está de olho nesse jogo, porque se o Fluminense perder, o Botafogo vencer o Ceará, quem entra na disputa é o time da Estrela Solitária. Na Vila Belmiro, Santos e o campeão Flamengo. E aí? É o último amistoso de luxo, né, de preparação aí do time do Jorge Jesus. Jogaço, né, o jogo mais esperado da rodada, na minha opinião, pela questão tática dos treinadores. Você sabe muito bem, o Jorge Jesus e também o Sampaoli, que para muitos o Sampaoli é melhor do que o Jorge Jesus. Porque o Sampaoli não tem muitas opções dentro de campo e quando ele olha para o banco de reserva,
ninguém conhece praticamente o time do Santos. Para falar a verdade, ninguém conhece nem o time titular do Santos, né? Tem poucos jogadores famosos, mas o Sampaoli, que não foi bem na seleção argentina, tem aí o aval dos treinadores e principalmente da imprensa. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse jogo também será acompanhado pelos cruzeirenses, uma vez que se o Santos perde ou empata, o Palmeiras acaba tendo chance de chegar em segundo. O Radinho vai estar ligado, né, na programação, principalmente para o Palmeiras. O Radinho vai estar ligado no Engenhão, né, Botafogo e Ceará, e ligado também na Vila Belmiro, porque são 2 jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário, que dependem de resultados. E eu acredito que o Santos vai mostrar um bom futebol e eu acredito que vai ser empate essa partida. O empate já dá esperança para o Palmeiras. Então, o torcedor do Cruzeiro que tem que torcer por uma combinação de resultados, creio eu que vai torcer para o Santos. Vai torcer para o Santos. Porque aí o Palmeiras já não tem mais chance. Já não tem mais chance. Qualquer vitória do Santos aí coloca o time na briga aí, na segunda posição, finalizando o campeonato. No Maracanã, o time do Pô fechou, Vasco recebe a Chapecoense. Festa bonita também marcada para o estádio Mário Filho Maracanã. O jogo estava marcado para o São Januário, mas devido aí um número expressivo de sócios torcedores, o Vasco da Gama vai fazer o jogo da despedida e com toda a moral, né, João? Você que acompanha desde o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco no primeiro turno ficou devendo, né? O time estava lutando para não cair, contratou o Luxemburgo, que é torcedor do Flamengo, nunca escondeu isso de ninguém, falou, o Vasco é grande, eu vou fazer com que o Vasco chegue pelo menos na Copa Sul-Americana. E deu no que deu, né? Conseguiu sair da draga, do última colocação e conseguiu manter aí o Vasco na elite do Campeonato Brasileiro. Saiu da zona da confusão, né? Como e que confusão, hein? Pô, fechou. O Douglas, no Engenhão, o jogo também que os cruzeirenses irão ficar de olho, Botafogo e Ceará. Botafogo e Ceará. Para o Ceará, basta apenas um empate para garantir a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Esse jogo também, João, o Ceará que não vai contar com 5 jogadores titulares, né? Para esse jogo que eu tenho certeza que os corações vão estar a 1000 por hora. Por quê? O Ceará ele vai estar jogando no Engenhão, mas ao mesmo tempo ele também vai estar ligado no jogo do Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras. Porque qualquer empate do Palmeiras garante vaga o Ceará na elite do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo esperado. Na ressacada, o Avaí recebe o Furacão. Na ressacada, Santa Catarina contra o time do Furacão Paranaense. Agora, João, marca também o último jogo, né, de 2019 em solo catarinense, né? Já até comentei aqui, infelizmente, 2020 não vai ter um representante de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. Infelizmente. Serra Dourada, o Goiás recebe o Grêmio. Grêmio? Será que o Grêmio vem com o time reserva? O Renato Gaúcho, né, já disse, olha, tá bom por aqui, não almejamos mais nada, o objetivo foi de chegar na Copa Libertadores, já que o Flamengo fez um investimento maior e, na opinião dele, tinha obrigação de ganhar a competição. Trabalho cumprido. Agora não se sabe se o Renato Gaúcho vai continuar como técnico do Grêmio. Por falar em Grêmio e Renato Gaúcho não garantiu a permanência de Tardelli em 2020 e os atleticanos estão começando a sonhar aí com o Dom Diego. Você acha que pode rolar uma combinação? Foi um casamento perfeito do Tardelli, vestindo a camisa do Galo, na conquista da Copa do Brasil, né? Libertadores também o Tardelli estava. E assim, um dos jogadores assim, que tem uma identificação muito grande com o Atlético Mineiro. E, João, agora eu fiquei aqui meio que curioso, por que o Tardelli não retornou para Minas Gerais, né? Quando estava atuando no futebol no exterior. Agora retornou para o Grêmio, né? Tardelli já não é mais um garoto, né? Exatamente. Eu acredito que se ele voltar para o Galo, ele vai querer pendurar as chuteiras lá no time do Galo Mineiro. CSA no Rei Pelé, CSA em São Paulo. CSA em São Paulo. Mais um teste bom para o Fernando Diniz, né? CSA não vai permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Acredito eu que o São Paulo vai vencer essa partida. E o jogo mais aguardado da rodada no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Rapaz, agora interessante, teve fogos, festa na quarta-feira, com a vitória do Corinthians para cima do Ceará. João,
A pergunta é o seguinte, a gente sabe que a cidade de Paracatu respira futebol, aqui o Brasil respira futebol, mas principalmente Paracatu, não só no futebol profissional, mas também no futebol amador, que você sabe da força que o esporte tem em Paracatu. Esses foguetes, depois da partida, né, o Cruzeiro permanecendo na elite do Campeonato Brasileiro, o cruzeirense tem o direito de sair pelas ruas da cidade comemorando a permanência na elite do Campeonato Brasileiro, ou você acha que ele vai comemorar quietinho na sua casa, apenas soltando foguetes, sem sair na rua para fazer aquela alegria, para fazer a festa? Boa pergunta, Douglas. É muito pouco para um time com a grandeza do Cruzeiro, mas se livrar do rebaixamento, né, é como se fosse um título também, penso eu. Na situação que o Cruzeiro está, fica a pergunta, realmente. Será, né, que o Cruzeirense vai comemorar? Vai comemorar? E se o Cruzeirense vai comemorar, vai sair pelas ruas da cidade comemorando? Será que o Cruzeirense vai tirar sarro do atleticano? Ah, porque os atleticanos com certeza estão torcendo contra. Com certeza, né, João? Será Acho que a mala branca vai funcionar? Você falou muito sobre a mala branca aqui durante as minhas participações aqui. Vai funcionar a mala branca? Tem mala branca no Engenhão, vai ter mala branca no Mineirão. Duelo de palestras. Jogos de compadres. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, verdade. Douglas. Mas só que esse jogo do Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, melhor dizendo, para a gente encerrar aqui, que nosso tempo está estourado, está cercado aí de muitas entrevistas e tudo mais, né? O Dudu falou que ele não vai ser o culpado por rebaixar o ex-time dele. O Renato Gaúcho já falou isso, já né? Falado, e ele reforçou as palavras do Renato Gaúcho. Tem torcedor do Palmeiras compartilhando nas redes sociais que não é um jogo, é guerra. Tem guerra. Gente, e parece que o Felipe Melo até curtiu uma dessas postagens e na imagem tem o Sassá dando um soco no jogo do ano passado. Isso. Na semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, e o Sassá dando um soco, nessa imagem aparece o Sassá dando um soco no lateral que era do Cruzeiro. O Mike. O Mike. Isso. E isso está gerando uma confusão muito grande, uma especulação muito grande. Enfim, é o jogo da rodada. É o jogo da rodada, duelo de palestras. Um nunca caiu, o outro já caiu 2 vezes, né? O Palmeiras. Aí será que vai ter aquela rivalidade? Será que o Palmeiras vai lembrar, poxa vida? É porque quando o Palmeiras, na ocasião anterior, Copa do Brasil, ano passado, teve o duelo nas semifinais. A torcida do Cruzeiro gritava, né, no jogo de volta. Segunda divisão. Será que chegou a vez do palmeirense curtir com a cara do cruzeirense e cantar o mesmo hino? Complicadíssima a situação. A torcida do Cruzeiro, né, pelo que a gente tem acompanhado, vai comparecer em peso nesse jogo. Com certeza. E o esquema de segurança também vai ser reforçado aí, porque é um jogo que corre esse risco do Cruzeiro cair para a Série B. Você lembra quando o Galo caiu, né, contra o Vasco, né? Foi uma tarde triste. No Mineirão. Até o Romário errou pênalti, o Bruno pegou pênalti. Foi assim, a bola não entrou, foi triste demais ver o Galo caindo para a segunda divisão. Eu espero que o Cruzeiro permaneça na elite do Campeonato Brasileiro, porque senão vamos ter apenas um representante, né? É claro que eu não sou torcedor do Cruzeiro, mas a gente sabe da história bonita que o Cruzeiro tem no futebol brasileiro. Temos páginas, temos histórias, o próprio hino do Cruzeiro, que é um hino Cruzeiro querido, tão combatido, mas jamais vencido. Esperamos que o Cruzeiro permaneça na elite do Campeonato Brasileiro, porque representa Minas Gerais. Então, na próxima segunda-feira, o Douglas vem aqui fazer os comentários da última rodada e a gente espera aqui com notícias boas para o futebol de Minas. Com certeza. Principalmente aí com a permanência do Cruzeiro na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, força, Cruzeiro! Muito obrigado pela participação, Douglas. Obrigado, João, mais uma vez. Agradeço demais a participação aqui no Jornal da Cidade. Excelente fim de semana para você. Valeu. E assim a gente encerra o Jornal da Cidade desta sexta-feira. Mais notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias com a Thalita Mendes. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde, um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.